Por isso que boa parte das agências não consegue te entregar resultado, porque elas olham só o tráfego pago, olham só o SEO, olham só as mídias. Mas se a pessoa entra no seu site, dá uma olhadinha ali e não entende o que você faz ou não entende que aquilo faz bem para ela, ela vai deixar aquele espaço, ela vai passar pro próximo. Mesmo que a empresa não cresça por causa dos seguidores, ela acaba crescendo por causa da autoridade e da percepção de autoridade. Imagina esse cenário: você é empresário, já tem uma empresa bem sucedida, que vende, estruturada, com o setor comercial. Aí de repente você começa a olhar o Instagram e ver o seu concorrente ali crescendo todos os dias em seguidores. De repente ele é mais falado que você, sendo que você é o maior que ele, você tem mais estrutura que ele, você estudou mais que ele, você tem uma equipe melhor que a dele, o seu produto é melhor que o dele, mas ele tá lá crescendo, 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 e a percepção que todos têm no seu mercado e no seu nicho é que ele é melhor que você. Mas e você não entende o que está acontecendo. Se eu sou o melhor em produto, se eu sou o melhor em equipe, se eu sou o melhor no offline, por que esse meu concorrente cresce tanto e tá passando uma percepção de que é melhor do que eu, no caso? O que tá acontecendo? O que eu não tô enxergando? É justamente esse problema que a gente trata aqui todo dia na EngajaTech. Empresas que já têm relevância, já são uma autoridade no mercado, mas estão começando a se tornar irrelevantes porque não se preocuparam com a internet. Esse é um grande erro que você pode cometer e eu vou te mostrar nesse vídeo como você vai construir autoridade e não vai deixar os seus concorrentes tomarem o seu lugar. A gente sabe que crescimento não é digital e que números como seguidores não dizem nada. É claro que assim, seguidores, eles geram ali uma visibilidade, podem gerar mais engajamento para você. Esse engajamento pode se converter em clientes. Porém, apesar de não gerar venda direta às vezes, mesmo que a empresa não cresça por causa dos seguidores, ela acaba crescendo por causa da autoridade e da percepção de autoridade. Existe essa questão hoje que poucos empresários olham. A percepção de autoridade, ela é muito importante quando você se posiciona ou não na internet. Então hoje não basta só você ser uma autoridade no mundo offline, digamos assim. Hoje o mundo, na verdade, não existe mais mundo offline. Se você for na rua aí e olhar as pessoas andando, você vai ver que elas andam olhando para baixo, olhando pro celular. Em todos os lugares, no restaurante a pessoa tá com o celular na mão. Em todos os lugares a pessoa tá olhando pra tela. E se a sua empresa não está nesse ambiente, que é onde as pessoas estão olhando, que é onde a atenção das pessoas está, você acaba deixando de existir aos poucos. Sabe De Volta pro Futuro lá, que o personagem principal ia ficando transparente? Você vai ficando transparente também. As pessoas param de te notar, param de te encontrar. Você para de entrar nas tomadas de decisões de novos fornecedores no futuro. E isso é muito ruim pro seu negócio. Se você, por exemplo, é uma pessoa que depende da sua imagem, como um médico, por exemplo, mais ainda, porque aí você precisa passar essa autoridade. No mundo dos médicos e da saúde, isso é ainda mais forte. Porque a gente vê médicos que às vezes não estudaram tanto e nem são tão especializados quanto outros, porém, por estarem ativamente divulgando a sua marca, divulgando a sua imagem, eles acabam passando um ar de autoridade maior. A gente vê isso até com o Airbnb. Eu tava conversando semana passada com um sócio aqui, e ele tava falando que ele tem um Airbnb num local super famoso, porém que não vende, que não vai ninguém. E é um Airbnb top, um Airbnb de alto padrão, que deveria, para aquele ambiente, vender bastante, mas não vende. Por quê? Porque ele não divulga. Se você pegar até, usando o caso do Airbnb, outros que não dependem só da plataforma, mas que ativamente divulgam no Instagram, fazem trabalho com influenciadores, você vê que eles estão sempre lotados. Isso acontece constantemente. Então, hoje em dia, não basta você ser só bom. Você tem que mostrar que você é bom. E a forma de mostrar isso é por meio da internet. É por lá que você vai conseguir mostrar que você é bom e que sua empresa é boa. Mas, Gu, como é que eu construo, então, essa autoridade? É fazendo tráfego pago? É com mídias? Como é que eu faço isso? Muita gente vai te aconselhar a entrar no marketing digital por meio do tráfego pago, por exemplo. Porém, essa não é a melhor saída. E eu vou te explicar o porquê. O tráfego pago, ele é muito bom para alavancagem. Então, para você alavancar e para você escalar os seus negócios. Porém, ele por si só não constrói autoridade e marca. Ele apenas expande, impulsiona
aquilo que você já tem. Então, se você não tem uma boa estrutura, uma boa comunicação, um bom funil de marketing, ele vai impulsionar essas falhas todas também. Então, por isso que é importante, quando a gente pensa em marketing, não contratar ou não fechar ou não fazer apenas tráfego pago, mas sim trabalhar o marketing digital voltado para a autoridade. E o que é o marketing digital voltado para a autoridade? É você trabalhar todos os espaços que são necessários para a pessoa te enxergar como autoridade. E eu vou falar deles aqui, quais são eles, né? Número 1, é você trabalhar bem o que você vende e comunicar isso na internet. Então, o primeiro passo para as pessoas saberem o que você faz, o que você vende, é você comunicar o que você faz e o que você vende, de forma clara, direta, objetiva e específica, dentro das mídias, dentro do seu site, dentro do Google, dentro das IAs, expandindo isso com alguns serviços de assessoria de imprensa, por exemplo, mostrando o que a sua empresa fez, mostrando essa autoridade. Então, o primeiro passo, digamos assim, seria você ajustar a casa para que qualquer pessoa que entre no seu perfil, ou entre no seu canal do YouTube, ou entre no seu LinkedIn, ou entre no seu site, entenda de fato e de forma muito prática, rápida e fácil o que você faz. Se a pessoa entra no seu site e não consegue entender que aquilo é para ela, nos primeiros 30 segundos, falando de site, tá? Na rede social é até menos que isso, 3 segundos a pessoa já pula. Mas se a pessoa entra no seu site, dá uma olhadinha ali e não entende o que você faz ou não entende que aquilo faz bem pra ela, ela vai deixar aquele espaço, ela vai passar pro próximo. Porque todo mundo hoje é bombardeado por ofertas, por atenção, por tudo. E as pessoas, elas estão cada vez com menos paciência para ler, para analisar, para poder entender aquilo que ela tá lendo, no caso, né? Não é à toa que a gente vê, por exemplo, às vezes alguns posts onde a pessoa coloca lá o endereço, o telefone, o horário, e você vai ver os comentários, o pessoal tá falando assim: qual o endereço, qual o telefone, qual o horário? Porque as pessoas não estão parando para ler. Elas estão fazendo uma leitura dinâmica. Tudo que elas veem na internet, elas veem de forma muito dinâmica. Por isso que a sua informação na internet precisa estar bem mastigada, bem trabalhada, para que todo mundo consiga enxergar e ler e entender o que você está falando. O segundo passo, depois de deixar tudo certo, é você trabalhar para que o caminho até contratar você seja o mais rápido e fácil possível. Então, para a pessoa te contratar, o que ela tem que fazer? Eu vejo casos de que a pessoa precisa entrar no site, ir sozinha até a página de contato e na página de contato preencher um baita formulário e depois esperar, sabe lá quando, um atendimento. Esse é o pior caminho para alguém te contratar. Você deve simplificar isso. Então, de repente, colocar um WhatsApp, colocar um formulário mais acessível, colocar uma pessoa para atender dentro do direct, uma pessoa ativa para poder chamar essas pessoas que estão interagindo com você em conteúdo. Ser receptivo de verdade. Isso faz toda a diferença. E olha, parece uma coisa básica, os 2 pontos que eu coloquei até agora, mas mais de 90% das empresas não fazem isso, tá? A gente pega aqui vários casos que não seguem esse padrão. Então, dá uma revisada se você tá seguindo isso. É tão básico que as pessoas acabam não fazendo. E vão fazer o mais complexo. Vão lá começar pelo tráfego pago, vão começar por outras coisas, sendo que ela podia simplesmente trabalhar melhor essa receptividade. Só de fazer isso, você já vai ter uma percepção de valor e autoridade maior. Então, até agora, você já arrumou sua casa e você já ajeitou a entrada do cliente. Então, como se você tivesse organizado a sua loja e aberto a porta, digamos assim, da sua loja. Qual que é o próximo passo? Propagar isso. Ou seja, fazer propaganda ou impulsionar isso, ou fazer publicidade disso, trazer pessoas para isso. Como é que eu faço isso? Aí você tem várias formas de fazer. E aí você tem vários canais também que você pode fazer isso. Você pode fazer isso por tráfego pago, você pode fazer isso por meio de assessoria de imprensa, você pode fazer isso por meio do SEO, prospecção ativa. Cada um vai ter a sua vantagem e desvantagem. Então, uns vão ser mais vantajosos, outros não vão ser tão rápidos, mas vão ser mais a longo prazo. Outros vão atingir um público certo, outros vão atingir o seu público no lugar e no timing correto. Então, cada um vai conversar com um público diferente. Para vendas B2C, você vai falar com por um tipo de canal. Para vendas B2B, por outro tipo de canal. Então, vai depender muito do formato, do tipo de produto que você vende. Até o tipo de produto conta, tá? Por exemplo, se você vende por e-commerce, você tem que criar um e-commerce e você tem que fazer tráfego pago para esse e-commerce. Se você vende serviço, você tem que ter uma call, tem que ter vendedor, tem que ter call, tem que ter um comercial ativo. Então, para cada nicho, para cada tipo de produto, você tem que analisar. E depois a gente vai entrar
em outras métricas. Aí sim você vai começar a analisar, por exemplo, o custo de aquisição, quanto você está vendendo, quanto você não está vendendo, o que você tem que fazer para otimizar essa venda, como que você vai anunciar isso. Então são várias nuances que você tem que trabalhar para otimizar e trazer mais cliente para o seu negócio. Ou ao invés de só trazer cliente, para você crescer a sua autoridade de verdade. Assim você não vai deixar que aquele concorrente cresça e você vai conseguir usar a sua estrutura hoje, divulgar a sua estrutura hoje dentro da internet. Então vamos revisar? Primeiro você vai arrumar a sua casa, deixar tudo bonitinho, com as mesmas informações. Depois você vai facilitar a entrada da pessoa, fazendo o seu site ficar mais rápido, mais acessível, ou a pessoa conseguir entrar rápido em contato com você, por meio de WhatsApp, direct, coisa do tipo. E depois você vai divulgar isso. E você vai divulgar por meio de tráfego pago, SEO, prospecção ativa, conteúdo nas mídias, e aí que entra o estratégico para divulgar. Porém, pensar em tudo isso é super importante. Então você não pode contar com uma agência que vai fazer só uma dessas etapas. Por isso que boa parte das agências não consegue te entregar resultado, porque elas olham só o tráfego pago, olham só o SEO, olham só as mídias. Aqui na Engaja, por exemplo, o nosso serviço, ele é amplo, ele atinge todas as etapas. Então eu consigo trazer arrumar a casa, eu começo sempre arrumando a casa, ajusto o funil da pessoa e depois amplifico a comunicação dela para atrair a pessoa ideal, o cliente que vai comprar de verdade. E se você quer um diagnóstico gratuito do seu negócio, saber qual nota o seu negócio tem de autoridade na internet, quem são os seus concorrentes, quem que tá te passando na internet, ainda sair com uma auditoria completa do seu marketing, vai aqui embaixo, clica no botão e faça essa análise com o nosso consultor. É bem rápido, 30 minutos, ele vai te dar essa orientação. Ainda está gratuita, tá? Essa auditoria, né? No caso, essa consultoria, mas no futuro ela vai ficar paga. Então aproveita, dá uma olhadinha se tem vaga ali para você fazer essa auditoria com a gente. A gente vai te dar todo o direcionamento do que você tem que fazer para se tornar autoridade, para se tornar aquela empresa que realmente vai crescer dentro do mercado digital e não vai perder espaço para quem é pior que você no caso, no sentido técnico, né? Você não quer isso, né? Então vai aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.